Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa, chegando aqui com um vídeo especialíssimo, com um convidado que você já sabe quem é, porque já tá na nossa capa, mas vou conversar com o Paulo Antunes, um papo que prometi pra ele uns 15, 20 minutos, a gente ficou quase 40 minutos batendo papo e a conversa poderia ter seguido muito mais. Gostei muito, quero agradecer ao Paulo mais uma vez e espero que vocês gostem também. Então já deixa aquele like, deixa o comentário aqui embaixo, se inscreva no canal, compartilhe o Toque Passa. Se puder colaborar um pouco mais, faça parte do nosso clube Amigo Ligado. Quem faz parte do clube já está recebendo esse vídeo um pouco antes, né? Tá recebendo algumas horas aí, algum tempinho antes, né? E também já sabia que ia rolar a conversa, pôde conversar. Eu tentei encaixar, né? É que a conversa foi se estendendo mais do que eu gostaria, mas tava com as perguntas anotadas aqui para fazer mais das conversas, as perguntas que vocês do clube de membros fizeram pro Paulo, mas eu acho que o papo tá legal, tá? Confira. Vamos lá. Roda a vinheta. Muito bem, meus amigos. Bom, quem está aqui do meu lado dispensa apresentação, né? Vocês já conhecem, assim, de longa data. Paulo Antunes, prazer tê-lo aqui de novo com a gente no Toque Passa. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Foi meio repentino aqui, mas fazia tempo que eu precisava bater um papo contigo de novo. Me pegou num bom dia, um dia de folga aqui em Miami, né? Um dia muito ensolarado, maravilhoso. Tô ainda fazendo imposto de renda, essas coisas, né? Então foi um bom respiro aqui, esse papo. Prazer de estar aqui com você, Rafa. Um abraço. Eu tirei o sol, mas tirar do imposto de renda já é uma boa ajuda. Não tem como, né? Tirar do sol em Miami. Aqui também tá calor, tá começando o verão, começa a ficar, né, mais o dia mais feliz, as coisas são É mais isso, bonitas, né? O mundo é sem mais dúvida. legal. Ô, É. Paulo, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Eu quero começar falando de NFL, daqui a pouquinho a gente vai mudar o assunto, mas deixa eu te falar, porque eu lembro muitas vezes contigo, com o EV, na redação, aqueles sonhos malucos de NFL no Brasil. A gente acabou não conversando pro Toque Passa em setembro do ano passado, né? Mas a gente conversou depois na redação. Eu fico lembrando daqueles momentos que a gente fala assim, pô, podia vir um Pro Bowl, né? Um Pro Bowl, pô, ninguém se importa com o Pro Bowl. O Pro Bowl tá bom pra gente. É um Pro Bowl no Brasil, tá valendo a pena. E agora não só tem NFL no Brasil, como tem um jogo bom. E a tendência é essa, né, Paulo? Porque como é a primeira semana, a NFL não vai começar com um joguinho qualquer. Ela quer começar com voadora no lustre e vai colocar jogo em prime time ainda, jogo isolado. Vai ser a tendência é ter sempre jogo bom, né? Sabe o que é engraçado? Quando a gente começou esse papo sobre a NFL no Brasil, né, de um possível Pro Bowl, o Corinthians ainda jogava no Pacaembu. Nem Nem tinha existia. ideia isso. Não existia Neoquímica Arena, cara. A gente nem pensava em São Paulo, a gente pensava no Rio de Janeiro, né? Porque os jogadores têm um certo interesse com o Brasil. Eles são interessados no Brasil, eles são bem interessados aí no Rio de Janeiro. Então a gente achava que poderia ser legal. E, putz, as principais estrelas indo pro Brasil, aí tem tudo a ver, né? Mas é um jogo amistoso, Pro Bowl, que nem existe mais, né? E aí, putz, de ter um jogo na semana 1, no horário nobre, numa sexta-feira, só teve aquele jogo, né? Era todo o centro das atenções, entre Packers e Eagles, dois times de enormes torcidas no Brasil. Temporada regular, putz, cara, foi realmente espetacular. Eu tive a chance de entrevistar o Roger Goodell, que também foi algo muito, muito legal. Então, lá atrás, cara, a gente até sonhava, né? Mas eu sinceramente não esperava que seria esse incrível Aue tão rápido. E eu É. sei que, assim, eu tô na ESPN desde 2006. E aconteceu, eu sei que o ano passado, 2024, né? Então, na minha 19ª temporada aí de futebol americano na ESPN. Mas para mim foi rápido, cara. E foi de muito, muito sucesso. Realmente muito E, legal. e aquela coisa, né, quando a gente olha o que tá indo, por exemplo, para a Alemanha, os jogos que vão lá, a gente fala assim, pô, o pessoal gosta do Brasil, né? Porque tem alguns jogos que é difícil. Eu trabalhei com o Chiodini num jogo dos Patriots e Colts em Frankfurt, que, pelo amor de Deus, os olhos sangravam de quão ruim era aquela É, partida. eu acho assim, eu acho que eles não querem errar com o Brasil. Fala assim, vamos mandar o melhor jogo possível. A gente está testando esse mercado. O mercado na Alemanha já foi testado, né, no passado Sim. com o World Football League, aquelas coisas, né? Mas no Brasil ainda não.
né? A gente tem dados muito positivos aqui, que tem muito interesse no Brasil, mas a gente não pode vacilar. Primeiro jogo na América do Sul, na história, né? Então, vamos com tudo, vamos dar voadora no lustre aqui, e é isso que a gente fez no ano passado, né? Com os Eagles e os Packers. E esse ano, então, agora com o Patrick Mahomes, o Kansas City Chiefs, uma grande rivalidade de divisão, cara, aí eu acho que a gente só vai elevar o patamar mesmo em termos da qualidade dos jogos que a gente vai ver no Brasil. Você concorda comigo que os Chargers têm mais chance de ter torcida a favor deles em São Paulo do que teria no SoFi? Porque Com certeza. né? Em São Paulo, quem não for torcer para os Chiefs está torcendo contra os Chiefs. No SoFi vai ter turista, Exato, né? exatamente, exatamente. É o problema que em Los Angeles eles são rivais da cidade de Los Angeles, Sim. né? Los Angeles gosta dos Raiders, que jogaram lá por muitos anos, né? Grande rival dos Chargers. Então é lamentável, cara. Os Chargers em LA é muito lamentável. O time pertence a San Diego, cara, na minha visão, pelo É, menos. a minha ideia também é essa. Paulo, É. eu quero te perguntar, falando de time como os Chargers, um time sofrido, um pouca torcida, eu queria conversar contigo para tentar fazer uma terapia. Né? Eu vejo a sua dor, eu sentia a sua dor na redação, eu tirava sarro de você, eu brincava contigo ali, esse Sim. Às vezes momento ele de. pegava nos momentos errados e levava coice, né? Não, mas era tudo tranquilo, era naquele momento que você tá ganhando, tudo é fácil. Eram coices carinhosos, É, ternos. na camaradagem ali do esporte mesmo. Só que o tempo passou, né? E assim, faz muito tempo que eu não tenho uma alegria do esporte. Eu lembro que foi inclusive aquela minha passagem na ESPN antes de eu voltar como comentarista, em que, pô, todo ano era ou o Corinthians campeão brasileiro, ou campeão de alguma coisa, ou então os Patriots ganhavam, às vezes no mesmo ano ganhava. Então era sempre alegria, sempre tinha alguma felicidade. O Red Sox ganhava. De repente tudo começou a desmoronar, né? Foi-se embora, tudo bem, aquela dinastia era muito longa, uma hora teria que acabar. O Corinthians depois também não ganhou mais absolutamente nada. O Red Sox me irrita dia sim, dia também, porque esse é o mal do beisebol, né? Ele consegue. Timeco, Timeco. Que time fraco, cara. Tem o Timeco. Celtics, e aí naquela É. coisa, assim, eu gosto do Celtics, mas pô, foi assistir um jogo dos Knicks, eu gosto dos Knicks também. Então, quem passar, tô feliz. Mas passou para depois tomar pancada também. Não dá. Mas Por se que quem você escolhe gosta ter. dos Celtics e dos Knicks, você não tá nem aí com basquete, Não, não te afeta não, em não, nada. não. Eu Desculpa. não torço pro basquete. O basquete é só Exato. uma simpatia e Isso, assim, isso, quero isso, ver esse time chegar lá. Seria legal isso. se esse time chegasse. Aí então, pô, mas quem avançasse, eu queria que chegasse, né? A primeira torcida que eu fazia era torcer contra os Lakers. Os Lakers caindo fora, depois estava tudo mais tranquilo para eu acompanhar. Claro. E aí, de repente, nada dá certo, nada dá certo. Por que diabos a gente escolhe torcer pro esporte? O esporte mexe tanto assim com a nossa vida e, pô, sofrimento, você tá mais escolado que eu, não é uma provocação, é só porque é uma constatação, né? É verdade. Não, sem sombra de dúvida, né? Assim, torcedor do New England Patriots não pode nunca reclamar. Pelos próximos 15 anos aí, não pode reclamar. Entendeu? Ah, por exemplo, você pega os Red Sox. Eu torço para os Red Sox e os Dolphins, que eram o mesmo time nos anos 80 e 90. Mas era a mesma coisa. Os Red Sox eram os Dolphins da Major League. Assim, era e vice-versa. Eram times que iam para os playoffs, que sempre levavam surras, que, putz, será que vai? Será que vai? Nos Dolphins tinha o Dan Marino, será que ele vai vencer um título? Tinha essa torcida. E em Boston, putz, a gente tá tantos anos sem ganhar, a gente tem uma torcida fanática. Sempre tinha uma coisa muito especial com as duas franquias de, putz, expectativa de um título. Né? E aí os Red Sox deram a volta por cima. E deram a volta por cima da forma mais especial do mundo. Né? Eles bateram no arquirrival no New York Yankees em 2004 e aí deslanchou. Parece que ganhou uma autoestima, mudou a franquia. Varreram os Cardinals na World Series e são o time mais vencedor do século. São 4 títulos. Então já faz um tempo que o time não é tão bom assim, mas foi para os playoffs, foi em 2021, eu acho que eles foram para os playoffs lá que eles Sim, foi, né? contra o Yankees também, né? Eles ganharam dos Yankees, Isso. eles ganharam perderam para Houston, É. mas ganharam dos Rays e aí perderam para Houston, mas chegaram lá e você sentia
que o time ia ganhar dos Yankees. Eu sentia, né? Antigamente você não sentia isso com os Red Sox. Você esperava a amarelada, você esperava a derrota, você esperava a virada na oitava entrada. Você esperava isso. E deu a volta por cima. Então hoje os Red Sox não têm uma boa equipe, é um time que me irrita, mas para mim ainda é um time que me deu muita alegria, que deu a volta por cima, que tem todo o meu respeito, que eu tenho a sensação que se eles enfrentarem os Yankees na pós-temporada, que eles vão crescer. Aham. Né? Então, mesmo sendo um time ruim, terminando em último lugar aqui nos últimos anos, ainda tem um certo pedigree. Os Dolphins, não. Os Dolphins, eu só espero o colapso, sempre. Então aí que tem o ódio e a raiva, né? Os Red Sox você fica frustrado, mas você tem um respeito ainda. Os Dolphins não. E os Celtics, cara, os Celtics foram campeões no ano passado, foram campeões em 2008, que pra mim, tipo, esperar 10 anos pra um título é uma coisa boa. Só 10 anos, né? Ou 15 anos, sei lá quanto tempo foi, né? 15, 16 anos. Tá tudo bem, né? Mas Não tem problema. Chegando em finais, inclusive, né? Ok. competindo, né? Um time de muita torcida. Então, eu não tenho a mesma sensação que eu tenho com os Dolphins, por exemplo, que para mim é um time apático, sem muita torcida, com cultura muito pobre, e que nunca ganha. Então, assim, se você é um torcedor de verdade, você vai ficar muito frustrado com isso, entendeu? Você acha que deu uma fechada nesse ciclo aqui? Você tem uma perspectiva? Como é que você está vendo os Dolphins? Eu acho que deu. Eu tinha uma expectativa melhor há 2 anos, o ano passado um pouco menos, e esse ano bem menos com relação ao time. Eu não tenho muita expectativa de Maia, mas eu acho que é um time que pode ter 10-7, chegar na pós-temporada, perder na primeira rodada, né? Eu não, O e problema é o assim, frio, todo né? ano. Acho que todo ano na NFL tem um time que a gente não espera nada, que a gente vê os Commanders, por exemplo, no ano passado, quase foram pro Super Bowl. Então essas coisas acontecem, basicamente todo ano na NFL tem um time assim, né? Que vai da última colocação para a primeira colocação, vence a sua divisão, mas quase nunca é os Dolphins, né? Sempre tem um time menos os Dolphins, nunca, né? Então eu não tenho grandes expectativas para esse time enquanto o Mike McDaniels estiver lá como treinador, Chris Greer como general manager. Eu acho o dono muito bem intencionado, mas eu acho que ele não entende muito de futebol americano, não sabe quem contratar. Então acho que é uma cultura bem fraquinha, frágil, eu diria. Vamos ver se muda. Pode ser que mude. Eu acho que não. A gente até fez aqui ontem à noite mesmo, né? Na terça-feira à noite, uma tier list. E eu coloquei que o McDaniel ali tá assim, a cobrança já tá batendo pesado em cima dele. É, Chegou com muita comemoração em cima dele, era nerdola, uma característica diferente, mas eu acho que é. o pessoal já tá pegando um pouquinho mais mesmo, né? Acho que. Tem que ganhar, tem que chegar na pós-temporada e ganhar. Se eles amarelam, eles pedem para os Bills. Tinha chance de vencer a divisão em casa, horário nobre, vai lá, perde, tua, interceptado nos últimos 2 minutos. Assim, eu vejo isso daí para mim, e eu comentei o jogo, eu vi a interceptação, e para mim eu não tive qualquer reação dentro de mim, porque eu tava esperando isso, Aham. entendeu? Parece que é um filme que eu já vi N mil vezes na minha vida. Nunca ganha dos Bills, quando os Bills têm um time bom, nunca ameaçam, entendeu? Mas dos Então, Patriots ganha. Dos Patriots fica tranquilo que vocês ganham dos sempre. Patriots eles sempre É, ganham dos Patriots. é, Eles sempre ganharam dos Patriots. É uma é, coisa realmente impressionante. Sempre. é. Até quando eu tinha o Tom Brady lá, né? New England, novamente, era outro nível. O Tom Brady teve mais derrotas do que vitórias em sua carreira em Miami. Que é uma É. coisa assim que nunca fez qualquer sentido para mim, né? Não, acontece, essas coisas que o esporte traz. Paulo, É, até aproveitar e vou trazer uma pergunta para você do que o Maurício fez. Eu acho que casa bem nessa ideia aqui, né? Você até falou, e acho que a gente costuma conversar bastante sobre isso. A história do CPF e do CNPJ fica bem separada na hora de comentar um jogo, mas tem essa questão da. Eu ia trazer. Você já esperava que fosse acontecer isso com os Dolphins, né? A interceptação você imaginava que ia acontecer. Você consegue pensar assim um jogo que tenha sido difícil para você comentar? Você está fazendo a partida e foi por alguma característica esse jogo aqui foi complicado para você? dos Dolphins, né? Imagino que seja, porque os outros todos, assim, não tô nem aí quem ganha, quem perde, não faz qualquer diferença, né?
Pode ser Patriots, Bills, Jets, que são os rivais dos Dolphins. Para mim, não são rivais meus. Entendeu? Aham. Se meu time é ruim, não é culpa dos Bills. Entendeu? Eu Então, costumo, eu costumo até brincar que o pessoal pergunta que time que eu odeio, eu falo, o único time que eu odeio é os Patriots. né? É ele que me tira do sério, é ele que me É, incomoda, é ele que eu é. amo ou odeio. Os outros eu posso Eu não admirar, tô mas nem aí com esse negócio de isso. rivalidades. Daí, para mim, não faz qualquer diferença. Já tive vários, e obviamente todos dos Dolphins, né? E não lembro de muitos felizes, assim, muitos finais. Eu lembro de um jogo, acho que foi em 2014, 2013 talvez, contra New England, que foi na reta final da temporada. Eu acho que eles ganharam para ir para 9, 7, 8 e 6, alguma coisa assim, que eles conseguiram uma interceptação na reta final do jogo. O Tom Brady estava lá, ia ganhar o jogo, lançou a bola na end zone e o Michael Thomas conseguiu a interceptação e Miami acabou vencendo. Aí perdeu os últimos dois jogos para não ir para os playoffs, né? Para os Jets e para os Bills, ou para os Bills e depois para os Jets em casa. Mas nos últimos minutos daquela partida, ah, da importância daquele jogo, o meu fanatismo também naquela época, o rival, né, enfrentando os Patriots, que é um time obviamente muito perigoso, contra Tom Brady, eu falei, puta, eu ficaria muito desconfortável se eles perdessem esse jogo. Né? E eu lembro que eu perdi um offside lá do Cam Wake, que eu não vi. O Everaldo viu, eu não vi. Eu tava um pouquinho desconcertado na reta final da partida. Eu acho que eu fiz normal lá, e obviamente quando faz alguma jogada boa, eu não vou vibrar nada, eu fico quietinho, né? Quando faz alguma coisa ruim, eu desligo o microfone, dou uma respirada. Mas aquele jogo foi um pouquinho desconfortável para mim. Eu lembro de um Monday Night também contra o Tampa Bay Buccaneers, que os Dolphins precisavam da vitória. E Tampa era um time terrível, os Dolphins perderam. Eu lembro que eu fiquei um pouquinho frustrado no ar naquele dia, que eu falei assim, cara, eu não posso ter essa frustração. Por que que acontece? Tem gente que acha divertido. E às vezes eu dou uma exagerada, porque faz parte Sim. de uma coisa divertida, não uma coisa agressiva. Porque aí Aham. não seria profissional. Mas assim, uma coisa divertida, assim, uma cutucada de vez em quando, eu acho que a galera gosta disso. Já virou uma cultura meio que nas transmissões. Então eu me sinto no direito de fazer isso. Se eu estivesse comentando um jogo aqui nos Estados Unidos, seria totalmente diferente. Seria totalmente diferente. Mas como a gente já conhece o nosso público, eles já me conhecem, todo mundo sabe que eu gosto do time, dou uma cutucada, alguma coisinha assim, eu acho que até acrescenta um pouquinho a transmissão, pelo que a galera fala para mim. Mas, enfim, só para finalizar, teve um jogo também alguns anos atrás, 2022, contra os Bills, que eles perderam 32-29 em Buffalo, com virada do Josh Allen na reta final, que eu também já estava esperando, mas eu queria uma surpresa agradável, não aconteceu. E aí eu lembro, a reta final daquela partida foi chata, foi chata. Eu lembro que até, sem querer, dei um tapa na mesa, né? Desliguei o, o áudio, dei um tapinha na mesa. A minha namorada, a minha mulher, falou assim que tá tudo bem. Aí, tá tudo bem, tá tudo bem. Tudo jóia. Tá tudo bem, né? Tá tudo tranquilo. Mas, Não, não. mas, mas, Rafa, é outra dinâmica pra mim, cara, Sim. porque eu preciso me colocar. Eu não posso só ficar olhando pra bola, não tô sentado no meu sofá, só torcendo pra um time, nem Uhum. focado no outro. Eu tenho que focar no outro time, eu tenho que focar nas movimentações, eu tenho que focar nos números, nas estatísticas. Então eu não tenho tempo pra ficar me lamentando que o time fez uma jogada ruim. Eu tenho outras coisas que eu preciso É. dar, de dados e tudo mais. Então eu consigo me retirar um pouquinho do Paulo torcedor nesses momentos. Eu acho que é bem comum isso aqui. Bom, falo de futebol, fiz um programa aqui. Eu torço de fato para o Arsenal, e aí eu fiz o programa quando ganhou do Real Madrid, foi tudo feliz. Aí, naquele mesmo pensamento que você foi para a semifinal com o PSG, falando assim: não, vai perder. Não, mas quem sabe eu tenho aquela surpresa boa. Talvez dê certo, talvez consiga. E aí não vai. E aí você tem Não que vai. aparecer com aquela cara de tipo assim: não, nem gosto, não queria mesmo. Já fez o suficiente, tá ótimo. É isso aqui. E é complicado. E aí vem também a piada, né? Mas. Eu acho que é o profissionalismo, é o geral. Paulo, estou quase estourando já o tempo que eu combinei contigo, mas eu quero te perguntar uma coisa Não, aqui. pode passar um pouquinho, porque eu dei umas Pode? Não tem respostas problema? muito longas, é Não, sacanagem isso.
Então tudo bem aqui. O pessoal vai gostar. O pessoal gosta, né? Queria te perguntar do Flag Football. Tô aqui com a camisa do Flag, né? Da NFL. Brasil tem tudo o movimento lá pro Flag, a NFL se envolvendo. Qual que é a sua opinião sobre os jogadores da NFL participarem das Olimpíadas? Eu tenho uma certa preocupação. Já falei aqui que eu tenho uma certa preocupação. Mas eu quero saber de você. Que você gosta dessa ideia ou você tem um pé atrás também? Eu tenho um pouquinho o pé atrás, porque eu acho que os caras que são os profissionais da área estão jogando flag football, conhecem os nuances do flag football, né? E sabem exatamente como que o negócio funciona, né? Então eles são treinados para jogar nessa modalidade. Aí você pega os jogadores da NFL que correm muito bem, rotas, envergadura, velocidade e tudo mais. E aí você coloca os caras que nunca jogaram. Então eu tô um pouquinho apreensivo. Uhum. Mas aí eu falo, putz, mas os talentos da NFL são talentos incríveis. E eu acho difícil o quarterback lá do Flag ser melhor que um Lamar Jackson. Mas eu também não sei, porque eu não conheço esses jogadores. Eu admito, eu nunca vi esses caras aí do Flag jogar. Não aparece na mídia. Nunca vi. É. Né? Então, acho que é basicamente isso. Um pouquinho apreensivo, eu consegui entender a sua colocação. Eu fico um pouquinho nessa também. Eu fiquei com uma dúvida, até porque quando a gente teve o evento da NFL no Brasil, teve aqueles torneios de flag, teve já no domingo, né, anterior ao jogo, abrindo a semana, e eu, de fato, tinha assistido muito pouco na minha vida do flag football. E aí eu via a molecada jogando, e o cara começava a correr, e ele esticava a bola aqui assim, e esticava, e eu falei assim, mas tá maluco, vai esticar, é contra-intuitivo, você quer guardar a bola, né, você não quer sofrer o fumble. O cara Sim, falou, não tem fumble, é o máximo avanço. Então o cara é, estica o braço porque sim. não tem problema. Ele vai com o braço lá, sofreu o fumble e já era. E talvez vai ser contra-intuitivo. O Justin Jefferson pode receber e guardar, sendo que o melhor seria ele esticar o braço, né? Talvez tenha É. essa. Né? Não, eu acho que, mas eu acho que eles aprenderiam também rapidamente o negócio. Mas o cara que tá lá jogando a vida inteira, É. muitos e muitos anos, E tal, é a hora de colher o fruto também, né? É a hora de brilhar, talvez né? ele tenha uma vantagem, mas de novo, eu não conheço o talento desses jogadores. Eu não sei, eu nunca vi a equipe norte-americana jogando flag. Para eu poder falar assim, não, o Justin Jefferson seria melhor, Tyreek Hill seria melhor. Mas eu imagino, tipo, o Jahmyr Gibbs. Eu imagino, puta, Devon Achane. Eu imagino o Saquon Barkley. Eu imagino esses caras assim, tipo, num campo sem tackle. Ia ser uma coisa É. realmente impressionante, né? O Tyreek Hill, né? O Sei Lamar lá, mesmo que você falou, o Lamar do jeito que ele o é, Lamar Jackson. Lamar não, Jackson, ninguém ia puxar com tackle a ninguém consegue flanelinha lá, pegar o ele, você flag. imagina. Exato, entendeu? Então, mim, eu acho que seria um time basicamente imbatível, mas de novo, eu não sei. A minha preocupação, eu falei aqui, é porque eu fico imaginando o Justin Jefferson anotar o 15º touchdown para cima de um pizzaiolo da seleção da Itália, o cara que faz meio período. A minha preocupação é o esporte acabar ficando ali, né, todo mundo, o restante fica aparecendo a dançarina de break da Austrália, né? Todo mundo parecer muito ruim perto dos caras que Bom, tendem a ser aconteceu em muito bom. 92, né, cara? Então. O basquete no Dream Team. Aquilo é uma coisa, foi uma coisa bizarra, né? Mas assim, o histórico era de equilíbrio até, aí quando colocou os profissionais ficou totalmente desequilibrado, Sim, depois foi voltando ao equilíbrio de novo, né? exato. A galera foi chegando ali. Agora, o futebol americano eu acho que vai demorar um pouquinho pro pessoal Vai chegar no nível demorar. da NFL, né? Vai, bastante. Sem sombra de dúvida. Por mais que nós tenhamos já hoje muito mais jogadores fora e o projeto internacional também é bem legal. A Europa tá fortalecendo também, a liga o pessoal tá começando a olhar de novo. É, A única coisa assim, que me deixa um pouquinho assim, gostinho de quero mais nesse programa internacional foi o Duzão, cara, nosso brasileiro, Durval Queiroz Neto. podia ter tentado, né? Infelizmente, ele foi pro time errado, né? Porque eu acho, e é um time que vem buscando guard há 30 anos, né? Mudaram ele para guard. Eu vi algumas ferramentas no Duzão de velocidade, de força física, de ancoragem, né, quando ele recebia o contato, que eu achava, cara, se ele for moldado, e eu não estava nos treinos também para culpar os Dolphins aqui também, né? Mas eu falei, se eles conseguirem moldar esse cara, eu acho que ele vai. Eu acho que ele
tem tudo para se tornar um grande jogador. Então, ele saindo de Miami, eu fiquei surpreso, acho que ele já estava um pouquinho mais velho, né? Mas eu acho que os Dolphins administraram Aham. mal a carreira do Duzão. Eu acho que ele poderia ter sido um jogador sólido na NFL, é o que eu acho. Não é porque ele é meu amigo, Não, é mas mais porque oportunidade mesmo, né? de Testar tudo um que eu pouco mais, vi, né? Tem tanto de jogador tudo, que a gente olha na NFL e fala assim, pô, como é que esse cara tá aqui ainda, né? E aí é, tem alguns que exato. passam e não tem chance, né? Você vê o Jacob Johnson, por exemplo, que foi para os Patriots. Né? Sim. Porra, ele imediatamente foi usado. E foi no mesmo programa, né? É, Foi usado lá como fullback, fez várias coisas. Se eu não me engano, ele estava nos special teams também. sim. Né? Foi utilizado de várias formas diferentes. E foi um jogador até. Você vê que era um cara que talvez. Tá, não é o cara mais talentoso do mundo, mas você vê que ele foi bem treinado, né? Aham. Você vê que ele era. O Bill Belichick sabia colocar os jogadores nas melhores posições para eles alcançarem o seu potencial, né? E eu acho que se ele tivesse escolhido o Durval, eu acho que ele teria jogado nos Patriots. Eu sinceramente acho que ele teria jogado lá em New England. Poderia. Deixa eu só, para a gente fechar aqui, Paulo, eu quero te perguntar a respeito disso mesmo, né? A gente acabou de passar pelo draft, tem muito jogador que está aí tendo oportunidade, vai ter chance, tem gente que vai chegar lá, tem alguns que a gente ficou um pouquinho na dúvida de tudo que aconteceu lá com o Shadur Sanders. Eu tenho uma teoria que acho que tão importante quanto o talento é de fato aonde o cara cai, aonde ele vai parar. Sem Pressão de dúvida. torcida, pressão até para colocar no primeiro ano, sendo que seria, se ele jogasse só no segundo ano seria melhor, ou então começar de cara, vai dar um pouquinho mais de tempo. É quase 50-50, né? O talento do karatê e onde ele cai, né? Eu acho que não sei se pressão de torcida entra tanto na equação, embora você ser draftado pelos Red Sox, você vai jogar lá no Fenway Park, é difícil, mas falando de beisebol agora. Mas eu acho que o mais importante, Rafa, é o staff que vai desenvolver o cara, que vai ensinar o cara a jogar bola, que muitas vezes você muda a mecânica do jogador. É correto você mudar essa mecânica? Vai ajudar o atleta? Às vezes você pega um position coach lá que é excepcional, né? Você pega um head coach lá que tudo é muito organizado, que ele tem uma cultura, chegou atrasado, já era, você vai ser cortado. Você foca mais no jogo. Você sabe exatamente o que você precisa fazer, não é uma coisa jogada, não é uma selva. Algumas franquias são assim, cara, né? Que a diretoria é totalmente desorganizada. Então, se você vai para um lugar que tem disciplina, é diferente de um lugar que não tem disciplina, né? A mudança de cultura afeta. Eu vou dar um exemplo assim pessoal de uma coisa totalmente diferente. Eu nasci no Brasil, não tô falando que o Brasil é ruim, bom, não tô falando nada, não tem disciplina, tem disciplina, não é isso que eu tô falando. Tô falando que é diferente dos Estados Unidos, por Sim. exemplo, tá? Então, eu nasci no Brasil, eu fiquei no Brasil até os 7 anos de idade. Eu adorava, né? Estudei lá no Pueridomos, puta energia boa, né? Sentava no colo da professora, chamava a professora de tia, eu amava, para mim era muito, muito gostoso. E tem um aspecto muito positivo socialmente, na minha opinião, de crescer no Brasil. Acho que socialmente o brasileiro é mais evoluído que o americano, por exemplo. Aí eu vim para cá e tinha que chamar a professora de Mrs. não sei o quê. Era bem rigoroso, os horários eram rigorosos. E para mim foi um choque, né? Mas você, cara, ou você entra na linha É. lá, ou você vai ter problemas. Né? Então eu fui forçado a fazer as coisas de um modo diferente. Gostei? Não gostei, mas fui aprendendo e muita coisa disso me ajudou na vida, né? Então, o que eu estou falando é, quando você vai na cultura certa, de novo, eu não estou falando que a cultura do Brasil é errada, Estados Unidos, estou falando que tem diferença Sim, só, claro. tá? Para deixar isso bem claro. Sim, sim, Tá? sim. Quando você vai numa certa cultura, você tem um certo comportamento. Você vai para outra, às vezes você tem um comportamento totalmente diferente, aquilo te obriga a ser de uma certa forma. Então, o que você falou é isso, cara. Às vezes você vai para o time errado e isso pode te afetar
pode afetar negativamente a sua carreira, né? Você vê o Jalen Ramsey, coitado. O Jalen Ramsey foi para os Dolphins. Ele não sabia para onde que ele estava indo, velho. Se tivesse me perguntado, eu ia falar, você tá cometendo um erro gigante. O Tyreek Hill, coitado, depois do jogo, o último jogo da última temporada, ele falou assim, eu quero sair daqui, porque ele não tá acostumado com isso. Ele quase foi o full do Antonio Brown, né? Exato, quase isso. Ele não tá acostumado. Ele tá acostumado a vencer. Não foi para os playoffs, é um choque para o sistema dele. Né? Eu falei assim, porra, você joga nos Dolphins, velho. Entendeu? Então agora vão trocar o Jalen Ramsey, que vai dar graças a Deus de sair daqui. Né? E eu também não vejo o Tyreek Hill terminando a sua carreira. Terminando, até essa ideia mesmo que fala de cultura e que não tem certo e errado, porque também tem o tipo da pessoa. Eu acho, por exemplo, que o Mac Jones, se tivesse jogado com um treinador que não ficasse chamando ele de qualquer coisa, como o Belichick fazia, ele poderia ter desenvolvido de outra forma, assim como o Tom Brady, se tivesse alguém mais permissivo, talvez não fosse. É o mesmo treinador, só que funciona para um e não funciona para outro. Sim, mas o Mac Jones, a gente não pode esquecer que ele chega na liga e no primeiro ano dele, ele joga muito bem. Sim. Né? Ele joga muito bem. Mas aí o treinador também falou assim, esse cara não é o meu cara, não sei se ele é, se não é, às vezes o cara vai dando aquela murchada, né? Perde. Exato, mas eu precisa de um tapinha nas costas também, não sei. Aí eu não sei se é uma culpa do Belichick, se é uma culpa do jogador. Coordenadores também, loucura que foi, né? Matt Patricia coordenando também é difícil, né? Paulo, porque assim, ele não é um cara de braço forte, ele tem várias coisas assim que são questionáveis, né? Mas o negócio do Brady é interessante, só pra gente finalizar, eu acho que isso daí foi uma chave pro Brady. Sempre quando ele chegava lá no training camp, ele não sabia se ele ia ser cortado ou não. Ele tinha traumas do college, né? Ele tinha traumas, porque no college ele só jogou na reta final de sua carreira lá. Tinha um monte de jogador na frente dele. Aí eles draftam Jimmy Garoppolo. Então eu acho que o Brady tinha uma mentalidade muito forte e uma personalidade para ele encarar esses traumas e aquilo extrair o melhor dele. Então eu consigo entender o Bill Belichick, ano após ano, tratando o Brady como se ele fosse calouro. Você pode falar assim, putz, por que ele fez isso? Cara, quantos títulos que ele venceu? Né? Quantos títulos que ele venceu? O Tom Brady, quando ele fala do Bill Belichick, ele quase chora. Tá? Então, ele poderia ter, talvez na reta final da carreira, quando o Brady já estava com seus 35, fala assim, cara, acabou esse negócio. Alivia isso. Respira. Porra, agora você vai ser basicamente um assistente aqui. Aí o Brady já estava maduro o suficiente para ter tido mais respeito aí do Belichick. E eu acho que é por isso que ele acabou indo embora e foi para Tampa. Ô Paulo, só para falar que eu me inspirei em você aqui, eu coloquei um quadrinho também, porque eu gostei muito do seu cenário, então eu já comecei a fazer, já peguei... É contra os Cowboys? É isso, aquela imagem no AT&T Stadium que é... legal, cara. A luz é muito boa, o Jerry Jones mandou muito bem mesmo nessa luz aí. Tá certo. E eu teve uma outra coincidência, antes de eu pensar em receber o convite para comentar, primeiro que quando eu cheguei na ESPN, eu sonhava, eu colocava lá nas minhas metas, né, comentar a NFL, trabalhar com a NFL, e aí depois quando eu vim para Portugal, eu acabei fazendo um pouquinho do seu caminho, porque eu fui um coadjuvante em novela, eu fui um... Você fez novela? Eu fiz novela, eu fiz seriado, eu fiz uma novela e um seriado, mas participações pequenas, né? Eu fui um segurança num teste num show de calouros. No YouTube? Não tá, eu lamento porque eu não achei isso daqui, eu não consegui, eu queria guardar, mas eu fui um segurança num show de talentos, de uma novela aqui de Portugal, e depois eu fui um professor de literatura, em que eu tinha uma fala muito interessante, porque eu era um professor de literatura, aí era um seriado, e eu tinha que falar assim, o iluminismo, e aí depois eu tinha que ficar sozinho com a boca. Porque aí o pessoal ia conversar, e eu tinha que fingir que eu estava falando e para o pessoal conversar, mas eu não podia emitir som. Então eu tinha que falar, o iluminismo... Tô ligado. Mas vem cá, como que você conseguiu? Você tá numa agência? Então, quando eu cheguei aqui, aí tinha aquela questão de pandemia acontecendo também, procurando algumas coisas, aí apareceu lá para fazer um teste. Eu falei, vamos nessa, né? Nunca fiz nada, mas vamos ver. E aí fiz, o pessoal gostou, falou, tem um perfil assim, aí um cara barbudo, tem cara de professor aqui, meteu o óculos ali, fez certinho, e aí eu falei, aí eu brinquei ainda com a Larissa, eu falei, bom,
se eu queria ser comentarista de NFL, eu acho que eu tô no caminho aqui, porque não cheguei a ser um médico, mas um professor já é um bom caminho. Cara, que legal, mas tinha que falar com sotaque português, não? Não, então, aí eu fui mais tranquilo, né? E aí, como era mais só o iluminismo, algumas coisas eu prestava atenção, eu ficava a perceber o que estava a falar, mas perceber o que estava a falar e tentava, pelo menos, o jeito de falar, não colocar o gerúndio, fazer alguns termos que eram, Entendi. mas estava bem tranquilo, né? As minhas falas estavam mais calmas e, né, falava quando eu era o segurança, eu só chamava o pessoal para ir, mandava, não, parou aqui, né? Então eu tinha aquela coisa ali, peguei a instrução do diretor da cena e fiz exatamente como ele falou, né? Mas eu falei, pô, tá aí um caminho. Depois não aconteceu mais, mas, pô, saudades de ser um ator. Ah, que legal, cara, que legal. Eles pagam bem em Portugal ou é igual ao Brasil? Não, esses aí eram um cachezinho ali, mas pelo É? menos era aquela experiência, não um cachezinho pequeno, né, É? mas aquela experiência de estar lá, de estar no meio dos artistas, de participar ali, depois eu acabei até conhecendo algum pessoal que era amigo desses artistas, então, mas é uma experiência interessante, eu falei, pô, tá aí, preciso contar essa pro Paulo, que eu nunca contei para ele, acho que pouca gente também sabe dessa história, e eu queria achar, eu vou tentar achar, né, eu preciso achar para soltar esse vídeo também. Cara, que legal, cara. Isso daí é muito legal. Eu lembro quando eu fiz, até que não era tão ruim na época, né? Eu ganhei R$ 250 da Globo. Não, então, proporcionalmente essa pegada, né? Porque eram uns É, 50 quinhentos e euros cinquenta ali. reais. E aí SBT acho que era R$ 400, acho que por dia, assim. Não era ruim não, cara. Não era É, ruim, não era ruim. Quer dizer, hoje a então. gente pensa e fala assim, poderia ter sido um pouquinho melhor, né? Mas não era ruim não, cara. E eu também não tava nem aí com o dinheiro, né? Eu brinco. Eu queria fazer a experiência, né? Eu queria ter a Isso. experiência. E pra mim foi muito legal, cara. Eu lembro que quando eu cheguei lá no Projac, primeiro que eu peguei um ônibus, depois uma Kombi pra chegar no Projac, né? E demorou, eu não sabia como chegar no Projac. Finalmente cheguei lá. E aí eu fiquei esperando horas, cara, pra fazer a minha cena. E eu lembro que quando eu fui fazer a cena, eu fiquei no meio, uma espécie de um green room, né? Que a gente espera pra entrar. Eu fiquei lá conversando com o Henri Castelli, que, se eu não me engano, se eu lembro corretamente, é um grande fã do São Paulo. Acho que ele é São Paulino. Sim, Ele é torcedor de São São Paulo. Paulino, né? A lua de mel dele foi no Mundial de Clubes. Então. É. Isso daqui foi em 2006. Isso daqui foi em Tinha 2006. acabado de casar. E aí eu lembro que Jimenez, qual que é o primeiro nome dela? A Ximenes, deve ser? Ximenes, Luciana, Ximenes. Não, eu não lembro qual que é o nome da Ximenes. Cláudia, não, eu esqueci o nome É, dela. Mariana Ximenes. Mariana Ximenes, desculpa, eu Mariana esqueço, Ximenes, é desculpa. isso aí. E ela só tava no celular. E aí chegou a Carolina Dickmann. Olhou pra mim assim, quem é esse cara? E aí ela ficou lá, um mau cara, falando lá com o Henrique Castelli. E uma mulher bonita, a Dickmann. Acho que a minha mulher não vai ficar brava comigo. É uma mulher Não tem bonita. como, né? Não tem Não tem como. como. Mas foi uma experiência muito legal, cara. Eu lembro, foi uma experiência muito bacana. A minha experiência aqui foi conversar com a Inês Aires Pereira, que é uma grande atriz portuguesa, e conversei Ah, com é? ela nessa novela. Gente boa pra caramba, né? E aqui do Norte. Do Norte é mais simpático. Paulo, já estourei Legal. demais. Obrigado, espero que você tenha gostado do bate-papo. Pô, obrigado mesmo por ter topado conversar. E estarei no Brasil. Não sei se você vai pro Brasil, mas eu acho que com certeza vai acompanhar a NFL lá também, o jogo. Eu vou pro Brasil e eu espero te encontrar lá pra gente bater mais um papo. É isso aí, a gente se vê em setembro. Então, obrigado pelo convite e um abraço aí a todos os seus assinantes, todo mundo que nos acompanhou aqui. Muito obrigado, Paulo. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do papo. Deixa o like, né? Não precisa nem falar para você seguir o Paulo Antunes, que você já segue o Paulo Antunes, mas de qualquer jeito, fica aí humildemente pedindo para vocês acompanharem a gente também. O comentário da NFL na ESPN. Valeu, aquele abraço.